Boa noite, amados irmãos. Estou mais uma vez aqui este ano, 2019, falando com vocês sobre cosmovisão cristã e educação cristã. Sou grato mais uma vez pela essa oportunidade de falar com vocês, os famílias que estão fazendo homeschooling ou que estão interessados em homeschooling. Então, quero também agradecer ConoEdge pelo esse convite, nosso irmão Emerson. Estou honrado para estar aqui mais uma vez com vocês. Eu não sou um profissional na fotografia, então, mas vamos avançar. Irmãos, falando acerca da cosmovisão e educação cristã, eu tenho cerca de 28 slides que eu queria apresentar para você. Então, começando aqui com slide número 2, o conteúdo da cosmovisão cristã. Nós vamos falar acerca da história, a filosofia e analisar rapidamente algumas principais cosmovisões. E aí nós vamos fazer uma comparação rapidamente no final acerca da educação cristã versus educação secular. E eu queria citar para vocês alguns versículos que vocês devem conhecer, eu imagino, acerca de cosmovisão cristã. Pelo menos quando nós pensamos sobre uma visão da vida humana e de todas as coisas, criação, nós devemos lembrar certas passagens que vão orientar nosso pensamento sobre este tema. Gênesis 1:1, muito importante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso talvez é um versículo central em termos de uma cosmovisão cristã. Nós entendemos em Gênesis 3:15 que há uma grande guerra neste mundo por causa do serpente, por causa da guerra contra o inimigo, o dragão chamado na Bíblia, contra Cristo e os cristãos. Então, nós devemos estar prontos para esta batalha. Jude, o versículo 3 diz: Amados, quando empregava toda a diligência em me escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todos foi entregue aos santos. Então a Bíblia está chamando o povo de Deus para batalhar diligentemente em prol da confissão cristã. Mateus 22:37, Jesus ensina a gente que nós devemos amar o Senhor. Amarás, diz o texto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E nós vamos trabalhar então agora como nós devemos amar o Senhor com nosso cérebro, com nossos pensamentos, com nossa filosofia. Nós vamos falar acerca de alguns pensamentos bem profundos que talvez alguns de vocês nunca tenham pensado sobre isso. Nós devemos também lembrar que a palavra da cruz, o evangelho e nossa fé cristã é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então nós não devemos ter medo da filosofia moderna nem pós-moderna, porque Cristo e Deus é certamente muito mais forte do que todas as sabedorias deste mundo. E realmente, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é nosso dever também, segundo Coríntios 10:5, de levar todo pensamento cativo, trazer nossa filosofia educacional debaixo da soberania e debaixo do pensamento de Deus. Então ali nós vamos para o slide número 3, falando acerca da história em termos de cosmovisão cristã. Nós temos uma história cristã que começa ali a criação, Gênesis 1 e 2. Aí nós temos relatado ali em Gênesis capítulo 3, logo depois, a queda. E é importante que nós compreendamos a gravidade desta primeira
primeiro pecado, e as consequências drásticas que aconteceu. E a mente humana, a filosofia humana, o coração humano, a alma, a psique, tudo foi corrompido naquele momento. E isso tem um papel muito importante em termos da mentalidade secular. E até a mentalidade cristã ainda está impactada por causa desta grande queda. E finalmente nós temos relatado na palavra de Deus também a redenção. Que maravilha! O Evangelho, Romanos 3, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, há redenção. Sim, há redenção também para nossos cérebros, nossas mentes, nossas almas, nossas psiques, nossos corpos. Sim, um dia também vai ser restaurado, mas nós podemos começar esse processo de restauração e de pensamento cristão verdadeiro e ter uma cosmovisão cristã de acordo com a palavra de Deus por causa da redenção que foi adquirido por Cristo. Vamos falar então agora sobre filosofia, uma visão de mundo. Deve responder em primeiro lugar as questões básicas do ser humano. Quais são essas questões mais básicas? De onde viemos, por exemplo? Outra pergunta importante para uma cosmovisão. O que é um ser humano? Quem é um homem? Como é o homem? Qual é o presente estado do homem? Qual é o problema mais básico do ser humano? Como o homem poderá ser ajudado? O que acontece quando morremos? É possível realmente conhecer o mundo e alguma coisa naquele mundo? Essas são perguntas filosóficas muito, muito importantes. Como sabemos o que é certo ou errado? A questão da ética. Qual é o significado da vida? Então, essas são questões muito importantes. Ronald Nash, um filósofo cristão, no estudo dele sobre cosmovisão, ele nota 5 ideias ou grupos de crenças que são importantes, ou são elementos fundamentais dentro de uma cosmovisão. Um seria, qual é a visão de Deus naquele cosmovisão? Qual é a metafísica daquele cosmovisão? Ou a epistemologia, a ética, e naquele cosmovisão, qual é a natureza do ser humano? Irmãos, nós então vamos tentar analisar alguns destes aspectos. Aqui no slide 4, nós temos uma visualização da metafísica cristã. E o que é metafísica? O que é real? E na última análise, o que realmente existe? E qual é o fundamento de todas as coisas? E na cosmovisão bíblica cristã, esta questão é resolvida por nós. No slide 5, nós vamos ver uma outra visualização agora da metafísica secular. Você vai ver ali, né, que a metafísica secular, eles dizem que só existe o universo. Basicamente, só existe o homem. É tempo, mais chance, mais o impessoal que criou todas essas coisas, ou aconteceram tudo isso, toda a história, todo mundo, todas essas coisas de nada, né? Romanos fala acerca disto, né? Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A verdade de Deus é que Deus criou os céus e a terra, mas eles mudaram a verdade de Deus de mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, para a visão secular, só existe a criatura, a criação. Mas, o apóstolo conclui, é só Deus que é bendito eternamente. Amém. Então, sua visão de Deus é muito importante em termos da sua educação. Na verdade, é o ponto fundamental. Quem é seu Deus? Um Deus existe ou não? Os sistemas educacionais que são construídos sobre a visão caótica, né, da realidade última, saberão muito pouco sobre como ajudar os seres humanos a alcançar a meta da vida humana. O Criador pessoal, Deus verdadeiro, Ele sim
Ele sabe tudo sobre a personalidade humana e o que um ser humano deve se tornar. Mas sem Deus, na sua cosmovisão, você é totalmente ignorante sobre a meta da vida humana e a meta de educação. É tão ruim na visão secular que bom e mal não pode ser explicado. Na visão evolução, nós não podemos chegar nestas questões e tem uma resposta adequada. Tem vários problemas nessa metafísica secular, mas o homem é o centro, arte, cultura, moralidade, verdade, prazer, literatura, ciência e todas as outras áreas da vida humana são meramente guiados pelo próprio homem, sem a visão de Deus. Então vamos comparar no slide 6 essas duas cosmovisões rapidamente. Na cosmovisão cristã, acerca de Deus, nós aprendemos com a revelação bíblica que ele existe, ele é autoexistente, e ele é suficiente, e ele é triuno. O que a cosmovisão secular fala acerca de Deus? Que ele não existe, ou pelo menos ele não é importante. Imagina tentando educar uma criança onde a visão que guia aquela educação está dizendo que Deus não é importante. Acerca do homem, o que uma cosmovisão cristã fala acerca do homem? Que ele é criado e ele é dependente de Deus. A cosmovisão secular acerca do homem vai dizer que ele é não criado e que ele é independente e ele é autônomo. Quer dizer, ele cria suas próprias leis, ele não é dependente de um Deus, ele não recebe do transcendente Deus pessoal um recado sobre a vida humana. Não, ele é totalmente sozinho aqui. E sobre o universo, ou a realidade, cosmos, você pode ver isso no slide 6. Eles dizem, no cosmos secular, que o universo não é criado, é independente e autossustentável. A visão cristã diz que o universo é criado, é dependente de Deus, é sustentado por Deus. Continuando no slide 7, você pode ver mais comparações. E a verdade, esse conceito de verdade, a cosmovisão cristã é dado por Deus, a verdade é dado por Deus. Ele fala conosco e ele fala verdadeiramente. Agora, na cosmovisão secular, a verdade é adquirido sem Deus e é relativo ao homem. Conhecimento, a cosmovisão cristã é determinado por Deus. Verdadeiro conhecimento é a interpretação que Deus faz sobre a realidade. Mas conhecimento na visão secular depende da interpretação do homem. Autoridade, na cosmovisão cristã, vem de Deus. Revelação que a linguagem de Deus, a fala de Deus, a história de Deus é autoritativa para o ser humano. Mas a autoridade na perspectiva secular é meramente razão humana, ou filosofia humana. E ética. A ética na cosmovisão cristã, mais uma vez, é revelada na palavra de Deus e é basicamente fazer a vontade de Deus que é revelado na Bíblia. Agora, a ética para o secular, na vida secular, é relativa à vontade individual. Vamos pular para slide 8 agora. E você pode ver a diferença visualizada aqui. Na cosmovisão cristã, todas as áreas da vida, cultura, ciência, moralidade, ética, etc., são determinadas em primeiro lugar por Deus. Na cosmovisão secular, é o homem que é o centro de tudo. E essa é a grande diferença. E imagina quanto isso vai impactar a educação de nossos filhos. Muda tudo. No slide 9, nós vamos ver agora um pouquinho mais sobre filosofia. Vamos falar acerca de epistemologia neste momento. Epistemologia diz respeito ao próprio conhecimento. É possível saber, entender e conhecer alguma coisa? Será que verdade existe? Epistemologia, então, lida com esses tipos de questões. A verdade é absoluta ou relativa? O conhecimento sobre Deus é possível? Deus pode se revelar aos seres humanos? Então, epistemologia tenta responder essas questões. E a Bíblia revela para nós muito
acerca de epistemologia. A Bíblia revela isso, que Deus é o Criador soberano. Ele também é soberano sobre as áreas de conhecimento. Ele pode ser confiável no que diz respeito à revelação. Então, nós podemos ter certeza que Deus é confiável e o conhecimento que Ele entrega para o ser humano é o verdadeiro, absoluto e perfeito. Vamos dizer, na Bíblia original, isso é chamado nos autógrafos, né? Os primeiros escritos do apóstolo Paulo, por exemplo, ou de Moisés, eles são infalíveis, segundo Timóteo 3, 15 a 17 fala acerca disto, e vários outros textos revelam que a Bíblia é perfeita e nós podemos confiar então na palavra de Deus, graças a Deus por isso. Infelizmente, no mundo acadêmico, no mundo secular, em nossas universidades e escolas, a ideia de uma revelação definitiva e encerrada de Deus para o homem sobre si mesmo e seu lugar no universo não tem nenhum significado importante no mundo secular, na academia. Uma Bíblia, né, infalível é irrelevante, infelizmente, para o mundo acadêmico e por isso nós temos tantas loucuras acontecendo na área de ética, moralidade e ensinamento nas universidades. A realidade é que um fato, isso eu estou pegando de Cornelius Van Til e outros filósofos cristãos, um fato no espaço vazio não existe. Não há fatos epistemologicamente neutros. Você entende o fato, qualquer dado do universo, como alguém que guarda a aliança ou como alguém que quebra a aliança. Quer dizer, seu coração, você ama Deus quando você está fazendo ciência ou você não conhece Deus? Esta diferença é o fator principal em nossa epistemologia, porque nós vamos interpretar a realidade e nós vamos educar sobre a realidade de acordo com nosso cosmovisão, nossa religiosidade, nossa fé. Vamos pular um pouquinho mais falando acerca de epistemologia para o slide 10. Infelizmente, nós temos essa visão aqui, né? E nós devemos ver ali a grande luz, o sol, né? Isso é o conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, quando Ele fala acerca de seus filhos, por exemplo, ou sobre antropologia, sobre a vida do ser humano, ou sobre qualquer coisa, Ele fala com uma autoridade absoluta. Ele é o Deus da verdade. Como nós confiamos, então, nele, podemos conhecer a verdade. Mas sem ele, não podemos fazer nada. E você pode ver, né, aquilo que a razão humana tem tentado fazer, é meramente um pequeno luz. É muito, muito pouco luz, uma vela comparada com o sol de diferença. Vamos para slide 11, onde você tem mais uma visualização sobre a cosmovisão bíblica, que sempre vai ser representado por dois círculos, duas esferas, um representando Deus, Gênesis 1, e outro representando o universo, a criação. E o mundo secular só tem uma esfera, né, que representa somente a criação. E o problema é que o homem é pecador. Ele vai ser sempre guiado pelo aquele coração corrupto. Ele está analisando todos os fatos dentro de um vidro interpretativo. Todos nós somos. Nosso vidro, nossa lente tem que ser Deus, tem que ser a Bíblia. Irmãos, nós estamos aqui no slide 11 e eu tinha que mudar de câmera por causa dos problemas que nós tivemos com o GoPro. Nós estamos no slide 11, reconhecendo o problema que o mundo tem. Romanos 1 explica isso, que por causa de um coração idólatra, eles sempre vão interpretar a realidade de acordo com aquela visão. Eles vão dizer muitas vezes, o incrédulo, né? Eles vão dizer, sim, o meu modo de ver é o correto e o do cristão é preconceituoso. Mas, na verdade, todos nós temos este mesmo problema em nossa análise dos fatos ali fora de nós. Mas eles não reconhecem este
este problema. Eles dizem que é só a gente que analisa as coisas com os olhos da fé, mas todos nós temos uma fé, uma religião, e nós vamos interpretar de acordo com aquele fé. Slide 11 está demonstrando, mais alguns problemas que o mundo secular tem. Eles têm tentado dizer para Deus que ele não pode existir por causa da nossa razão humana. Nós temos examinado, e nós temos pensado muito, e nós vamos agora dizer que Deus não pode existir, porque ele não pode ser testado cientificamente. O problema é que Deus é totalmente independente e transcendente. O homem não pode conhecer Deus tentando analisar a Trindade. Ele é muito mais acima do que o ser humano, e ele realmente não pode ser conhecido por homem. Então, claro que eles não vão entrar no ser de Deus. Entretanto, slide número 13 vai demonstrar a solução para este grande problema para a visão cristã. Deus pode entrar no nosso mundo. Ele não é limitado. O homem, sim, não pode sair deste universo para buscar Deus, para conhecer, para examinar Deus. Mas Deus pode descer para nós. Ele tem o poder de fazer isso. Ele tem feito isso na revelação. O mundo diz, eles dizem que o universo é um sistema fechado. Mas eles têm analisado isso cientificamente? Claro que não. Eles acreditam naquilo através de fé. Slide 14. Então nós temos essa grande diferença nas duas visões do mundo. Deus é o centro da cosmovisão cristã e o homem é o centro da cosmovisão secular. E esses sistemas são mutuamente exclusivos. É uma outra maneira de interpretar a realidade, o cosmos, o homem e tudo que há. Então, claramente, um sistema educacional vai ser muito e drasticamente diferente dependendo da sua ponto de partida. O cristão crê que Deus é o ponto de referência final no pensamento humano. O incrédulo acredita que o homem é o ponto de referência final no pensamento humano. Isso sempre vai levar a uma colisão, cosmovisões em conflito. Slide 15, mais uma vez, demonstra esse grande problema. Quando nós pensamos sobre a Bíblia, devemos lembrar estes dois sistemas de fé e pensamento. Um é controlado pela revelação bíblica, enquanto o outro é controlado pela razão humana. Quando o ponto de referência final é o homem, quando o homem se torna o centro de todas as coisas, em termos de interpretação e epistemologia, então a razão humana se tornará o juiz de toda a realidade. Imagina isso aplicado à Bíblia, à nossa fé. Você tem a razão humana, é quem julga a própria Bíblia. E se a razão humana julga a Bíblia, a razão julga os milagres, o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição de Cristo, a encarnação, a revelação bíblica e muitas outras coisas. Todas essas coisas são duvidados quando o homem se torna autoridade absoluta. Slide número 16. Então, mais uma comparação entre esses dois sistemas de pensamento, cosmovisão bíblica e secular. Cosmovisão secular, ele tem o homem como centro, como você está vendo ali, e todos os outros fatos, eles estão, então, interpretados unicamente por homem. Na cosmovisão bíblica, você tem Deus que está interpretando, em primeiro lugar, todos os fatos, e nós, então, interpretamos de acordo com a visão de Deus. Vocês estão vendo aqueles pontos de interrogação. Quando o homem se torna o centro de tudo, tem uma grande dúvida. Isto tudo é baseado em o quê? E, na verdade, a resposta disso é muito trágico para eles. É baseado em nada. No escuridão. Eles não têm uma resposta para esta questão mais básica sobre conhecimento e epistemologia. Qual é a base legítima de cosmovisão, no cosmovisão secular para seu intelecto, raciocínio? E simplesmente não tem uma base
Mas claramente no slide 17, por causa da cosmovisão cristã, a verdade é que o universo pertence a Deus, então todos os fatos do universo são primeiramente conhecidos por Ele. Nós interpretamos a realidade de Deus. Por isso nós podemos criar escolas, nós podemos fazer educação cristã, porque nós acreditamos que a realidade ali fora é capaz de ser conhecido e estudado e entendido por causa de Deus. Slide 18. Qualquer coisa no cosmos secular, o significativo final daquilo, mais uma vez, é uma grande pergunta, é uma grande dúvida. Mas na cosmovisão cristã, o objetivo final de qualquer assunto é conhecido já por nós, porque isso é revelado por nós. O objetivo final da história, a glória de Deus, é Cristo sendo exaltado e conhecido, todas as coisas sendo debaixo da soberania de Cristo. Então, todos os fatos que nós vamos estudar neste mundo têm que ser conectados com este grande final, este grande meta. Aí tem sentido em qualquer aspecto particular. E sem escatologia, este final, nós não sabemos qual é a conexão de cada detalhe da vida humana. Vamos lá para slide 19, uma visualização que mostra, em termos agora do elemento ético, a moralidade em termos de cosmovisão cristã versus secular. A cosmovisão secular tem exatamente este problema. Eles estão tentando construir um lar, uma casa, onde ética e moralidade pode ser baseada, mas não tem fundação nenhuma para a ética do mundo secular. Por isso, em nossas universidades, está tendo tanto caos. Em nossas escolas públicas, tanto caos, porque tem um relativismo total ali. A moralidade, eles dizem, é totalmente subjetiva, ou há uma dimensão objetiva para as leis morais. Essa é a grande pergunta. E para nós reconhecemos que Cristo, Ele é o Senhor. E nós precisamos entender então, ética baseada em Cristo. No próximo slide, vocês vão ver o grande problema com isso claramente. A cosmovisão secular diz muitas vezes como Bob Marley: nada é errado se te faz feliz. E Hitler está dizendo ali: obrigado por ter me avisado. Então, quando eu matei milhões de pessoas, não tem problema, de acordo com essa filosofia pagã e secular. E essa é exatamente a filosofia que reina em nossas universidades. Slide 21. E finalmente nós estamos chegando perto deste elemento antropológico, acerca da humanidade. O que essas duas visões do mundo dizem acerca do homem? Toda cosmovisão tem que ter uma visão sobre o ser humano. Na educação moderna, a criança é ensinada a se ajustar ao seu ambiente. Mas a questão é em que ambiente a criança vive. Essa é a pergunta fundamental. O ambiente deles é um universo frio, sombrio, finito e sem palavras, ou nós vivemos diante da face de Deus, corundeio? O universo é criado ou não? Mais uma vez, essas perguntas fundamentais vão guiar nosso sistema de educação. Então, por isso é tão importante entender um pouquinho sobre cosmovisão. No slide 22, vou listar aqui algumas principais cosmovisões. Você tem materialismo, que diz que Deus não existe. Hedonismo, o prazer como um fim em si mesmo, parece que muito popular hoje em dia. Relativismo, não existe absolutos. Tem muitas cosmovisões, tem uns 12 ou 13 possíveis cosmovisões. E o mundo secular está cheio desses tipos de cosmovisões. Budismo, outras religiões representam algumas dessas cosmovisões. É possível ajudar alguém a conhecer sua própria cosmovisão. No slide 23, você tem uma slide ali que eu achei na internet com várias perguntas. E esse slide pode te ajudar a descobrir qual é a sua cosmovisão. Talvez seria interessante levar isso para
os professores da universidade ou da escola pública para ajudar eles a entender que tipo de cosmovisão eles têm. Vamos lá para slide 24, tentando chegar a um final aqui. Finalmente, educação cristã versus educação secular. Analisando esses dois sistemas de ensino, nós precisamos entender que as metas e objetivos são totalmente diferentes. E a antropologia também é totalmente diferente. Nós só temos tempo para analisar esses dois aspectos. No slide 25, você tem uma comparação aqui. A educação cristã, a meta para esse estudante ao nosso lado, aqui no homeschooling, ou na escola cristã, a meta para cada professor, cada pai, deve ser que no fim deste programa de estudo, nós queremos que esse estudante ama a Deus mais. Ele ama a Deus mais sobre todas as outras coisas. Nós queremos que esse estudante ama ao próximo como a si mesmo. Queremos capacitar pessoas a glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Nós desejamos que esse estudante use o coração, cabeça e as mãos para a glória de Deus. Nós desejamos que a imagem de Deus seja restaurada nesse estudante. Nós desejamos santidade. Desejamos que os frutos do Espírito são saindo dessa pessoa que está sendo educado. Agora, as metas de educação secular são totalmente diferentes. Cada cultura tem o seu modelo de homem ideal e, portanto, a educação que visa formar esse homem. Eles propõem um homem ideal. Eles educam então de acordo com seu modelo ou objetivo. Eles desejam sempre produzir um certo tipo de pessoa. Mas, na visão secular, não existe um padrão absoluto. O objetivo, então, é sempre relativo ao clima histórico, né? O que está no popular naquele momento, depende da cultura, os tempos e etc. Mas a meta da visão bíblica é muito clara. O apóstolo Paulo falou que nós desejamos apresentar todo homem perfeito em Cristo. O padrão de Deus para nossos filhos e para os nossos estudantes é Ele mesmo, né? Romanos fala acerca disso. Aos que de antemão conheceu também os predestinou. Para que razão? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Em termos de antropologia também, nós temos uma vasta diferença na educação cristã, na antropologia, debaixo de uma cosmovisão cristã. O homem foi criado à imagem de Deus. O homem não é autônomo. Na verdade, ele é um pecador agora, depois da queda, ele é depravado e ele é responsável. Ele é um adorador, ele é religioso por natureza e ele deve ser submisso a Deus. Ele deve adorar Deus em primeiro lugar, ele deve ter uma obediência absoluta ao nosso Deus. E nós entendemos também na antropologia bíblica que o homem é controlado por seu coração. Agora, o homem secular e a visão secular têm uma outra visão sobre aquele estudante. Provavelmente eles entendem que aquele estudante é meramente outro animal. Ele é uma vítima do ambiente, ele não é responsável. Ele é autônomo, ele pode decidir para ele mesmo suas próprias leis. Então, eles têm uma visão muito diferente em termos de educação. Todo sistema de educação tem objetivos em que se mira baseado no seu antropologia. Irmãos, eu creio, no slide 27, nós temos objetivos vastamente diferentes. Como podemos chegar a esta visão tão elevada da visão cristã? Como? Como podemos ajudar a construir esse tipo de homem bíblico? Uau! Nós temos o manual perfeito, que é a Bíblia, que diz, né, que esta palavra é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Paideia, pedagogia cristã. Né? Se você pode analisar o grego ali, você vai ver educação na justiça. É totalmente acerca da pedagogia cristã, a fim de que o homem seja
perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta é a visão cristã, né, de educação, que esse homem se torna madura, essa menina cresce para ser uma filha de Deus que honra e glorifica a Deus, onde a imagem de Deus está sendo restaurada, onde vai ter corações que têm uma verdadeira adoração. Mais uma vez, nós temos a palavra de Deus para nos guiar em tudo isso. E finalmente, o último slide. Quais instituições são suficientes para este tipo de educação? Será que o governo pode providenciar isso? De jeito nenhum. O governo federal não é uma instituição adequada para formar o caráter e a visão. Eles não têm uma visão adequada para formar outros seres humanos. Quais instituições nós temos? Só duas opções: a igreja e a família. Essas são as duas instituições que Deus providenciou para guiar as famílias de Deus, para educar seus filhos de acordo com a cosmovisão bíblica. Obrigado por este tempo, obrigado por ter me ouvido. Eu espero que a falta de profissionalismo na filmagem não atrapalhou demais. Eu sei que é um tema bem profundo, talvez um pouquinho cansativo, mas Deus te abençoe nos futuros estudos sobre cosmovisão cristã e qualquer forma que eu possa ajudar mais, será um grande prazer para mim. Deus te abençoe a todos. Boa noite.